Eu sou Vanessa Lovatel e na videoaula de hoje eu vou ensinar a fazer essa coelha super charmosa na técnica do amigurumi em crochê. Agora, essa época de Páscoa, então, ela é uma boa dica para você fazer o mesmo, presentear as pessoas que você gosta. Eu peço para que você se inscreva em meu canal, ativem o sininho. Assim vocês receberão todas as atualizações. E também deixe seu like se você gostar dessa peça. Vamos iniciar a nossa coelhinha charmosinha então? Os materiais que eu vou utilizar para fazer o nosso coelho será o novelo de fio amigurumi da Círculo, essa aqui é a cor branca, a 8001. Uma agulha de crochê 3,0 milímetros, tesoura para remate, alfinetes, agulha para costura, o marcador de pontos. Eu vou utilizar nesse meu um focinho com trava, você pode utilizar ou senão você pode fazer ele bordado. E eu vou usar olhos com trava, esse é de 9 milímetros. E tem esses aqui também, que eles são daqueles que são colados. Então, eu não acho tão seguro, porque eles podem cair. Então, no meio do vídeo, eu vou mostrar para vocês que eu vou fazer uma adaptação com esses olhos para ficar mais parecido com o coelho. Mas você pode usar somente esses, que também dá certo. O fio amigurumi, ele é um fio 100% algodão, o seu tex é de 492 e cada novelo possui 254 metros. Para maiores informações sobre o fio amigurumi, basta entrar no site da Círculo, eu vou deixar na descrição do vídeo. Vamos começar o nosso coelhinho então? Eu vou começar então fazendo a cabeça do coelho. Eu vou pegar o fio, vou fazer um anel mágico e dentro desse anel mágico eu vou fazer 6 pontos baixos. Então, aqui eu peguei, eu lacei e puxei o meu fio e lacei ele. Então, esse aqui é só para firmar o fio, a gente não conta. Agora, nós vamos começar. 1, 2, 3, nós vamos fazer 6 pontos baixos. Fiz os 6 pontos baixos, vou puxar meu fio, vou fechar essa minha laçada e já vou vir aqui no primeiro ponto baixo, introduzir a minha agulha e já vou fazer um ponto baixo. O amigurumi é feito em carreiras circulares e não tem começo e fim. Nós vamos usar o marcador para indicar onde é o começo da nossa carreira. Então, dentro desse ponto baixo de base, nós vamos fazer 2 pontos baixos. Agora, eu venho no próximo, eu vou fazer 2 pontos baixos também. Então, eu vou fazer isso 6 vezes. E no total, então, no final dessa carreira, eu vou ficar com 12 pontos baixos. Aqui é o último. Cheguei no final da minha carreira, aqui está indicando meu marcador, que é o início da carreira. Então, eu tiro o meu marcador, eu venho aqui no primeiro ponto, agora nós vamos para a terceira carreira. Terceira carreira vai ser um ponto baixo e um aumento. Eu faço um ponto baixo, recoloco o meu marcador, e aí, nesse ponto de base, eu fiz somente um ponto baixo. Agora, eu vou para o outro ponto de base e vou fazer o aumento, que vai ser 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Venho para o próximo ponto baixo, um ponto baixo. No próximo ponto, então, o aumento. Então, eu vou seguir dessa forma por toda a minha carreira, com um ponto baixo e um aumento. E no final da minha carreira, eu vou ficar com 18 pontos baixos. Cheguei no final, então, da terceira carreira com 18 pontos baixos. Aqui, nesse fio, a gente puxa ele bem e faz um nozinho. E depois a gente
vai acabar escondendo esse fio, né? Passando ele por entre a trama para ele não soltar, porque esse fio ele pode, se ele soltar, ele vai abrir o seu trabalho. Então aqui eu costumo dar umas passadas, né? Uma ida e volta entre a trama, eu corto o excesso e já fica o acabamento. Então, aqui eu terminei a terceira carreira com 18 pontos baixos. É importante você contar todos os pontos nas carreiras para fechar a quantidade ideal. Então, aqui agora eu vou para a quarta carreira, eu faço o primeiro ponto, recoloco o marcador. A quarta carreira vai ser 2 pontos baixos e um aumento. Então, eu faço um ponto baixo no ponto de base, um próximo ponto de base mais um ponto baixo, e agora um aumento. Então, esse eu vou fazer 2 pontos baixos. Um ponto baixo, 2 pontos baixos, né? E agora aqui o aumento. Eu vou seguir por toda essa minha carreira e no final eu vou ficar com 24 pontos baixos. Cheguei então no final da minha quarta carreira com 24 pontos baixos. Agora então que vocês viram como que é feito o aumento, eu não vou ficar repetindo todas as carreiras para não ficar o vídeo muito longo. Então vai ser sempre dessa forma, amigurumi é feito dessa forma. Então aqui foram 6 pontos baixos, 6 aumentos, 12 pontos baixos, um ponto baixo e um aumento, um ponto baixo e um aumento por toda a nossa carreira. E no final ficou com 18 pontos baixos. Depois a quarta carreira, então, foi o que a gente fez. Ela foi 2 pontos baixos e um aumento, 2 pontos baixos e um aumento por toda a nossa carreira e ficou com 24 pontos baixos. Nós vamos então seguir agora com a quinta carreira, vai ser 3 pontos baixos, um aumento por toda a nossa carreira e no final nós vamos ficar com 30 pontos baixos. A sexta carreira vai ser 4 pontos baixos, um aumento, 4 pontos baixos e um aumento, seguindo essa repetição. O final da carreira nós vamos ficar com 36 pontos baixos. A sétima carreira vai ser 5 pontos baixos e um aumento, e no final nós vamos ficar com 42 pontos baixos. A oitava carreira vai ser 6 pontos baixos, um aumento, 6 pontos baixos, um aumento por toda a carreira, e no final nós vamos ficar com 48 pontos baixos. A nona carreira vai ser 7 pontos baixos e um aumento. Vamos seguir com essa repetição e no final nós vamos ficar com 54 pontos baixos. E a décima e última carreira de aumentos, nós vamos fazer 8 pontos baixos, um aumento, 8 pontos baixos e um aumento, seguindo dessa forma. E no final nós vamos ficar com 60 pontos baixos. Eu vou deixar descrito no próximo passo e também eu vou deixar a receita toda escrita em meu blog. Cheguei então na minha décima carreira com 8 pontos baixos e um aumento. E no final eu fiquei com 60 pontos baixos. Ele vai ficar dessa forma, vai formar esses cantinhos, mas não tem problema porque agora nós vamos seguir em carreiras circulares, então esses cantinhos eles vão se perder, eles vão ficar mais em formato de círculo. Então agora nós vamos seguir a 11ª carreira até a 22ª carreira, somente pontos baixos sobre pontos baixos de base. Então, todas essas carreiras, elas vão ter 60 pontos baixos. Cheguei à carreira de número 22 e ficou dessa forma. Então, agora, antes de darmos continuidade, eu vou colocar os olhos. Os olhos eu vou contar 12 carreiras a partir do início. Vou fazer uma marcação com alfinete. E vou deixar de intervalo uns 8 pontos. Então, vai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E no nono, vou colocar o outro olhinho. Então, vai ficar dessa forma.
Aqui, como eu falei, que eu ia mostrar os olhos, então você pode colocar os olhos, então, com a sua travinha normal, ou esse que ele é colado. Só que eu acabei fazendo uma adaptação, porque esse aqui ele é só colado, e eu tenho receio que depois solte, né, para as crianças. Eu acabei fazendo um furinho nesse nosso olhinho. Então, aqui você pode pegar aquele estanhador. Esse estanhador eu comprei até numa loja dessas de R$ 1,99. E tem várias coisas, né, nessas lojas, bastante variedade. Não é caro. Eu tenho ele aqui em casa já faz alguns anos. E ele quebra um galinho, né, para fazer várias coisas e também artesanatos. Então é uma coisa que não é tão cara e vale a pena ter em casa. Ou se não, você pode, né, esse aqui ele liga na tomada, ou você pode pegar um preguinho com um alicate, com cuidado, e aquecer a pontinha do preguinho no fogão a gás, né, numa chama. E furar. Esse aqui é um material bem fininho, então ele fura bem rápido. Então eu furei e ainda dei uma. Eu girei um pouquinho para ele abrir um pouquinho mais, porque só furar ficou meio. E aí não passava o meu olhinho. Então eu furei e dei uma giradinha para abrir um pouquinho mais. E aqui eu vou encaixar esse meu olho. Então aquela parte preta que eu tinha vai continuar o preto, só vai ser o encaixe desse meu olho com trava. Eu achei interessante e vai dar mais assim destaque para o nosso olho de coelho. Então aqui eu coloco dentro esse com trava e coloco aqui na minha marcação. Ó, ele vai ficar bem legal, quase não vai se ver que ele tem outro por cima, vai ficar um relevinho e vai ser bem seguro, que você vai poder vender tranquilamente, que não vai soltar para as crianças. E aqui eu aperto, coloquei a travinha, vai ficar dessa forma. Aqui você pode depois passar uma cola quente, que ele vai ficar um pouco. Aí depois nós passamos um pinguinho de cola quente. Então aqui eu vou vir e colocar o outro. Coloco com cuidado, para não apertar demais, porque aquele plástico ele é bem fininho. Então aqui eu já coloquei os olhinhos e ficou bem o nosso coelhinho. Então vamos apertar muito essa trava, a gente coloca bem pouquinho para não entortar o nosso olhinho. Depois, então, eu venho. Deixa eu contar quantas careiras abaixo do meu olhinho. Vamos pegar do centro, que acho que vai ser mais fácil. Então, até aqui tem 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. A 18 careiras do centro, eu centralizo mais ou menos no meio dos dois olhinhos. E eu vou colocar o focinho. Se você tiver ele, se não, você faz ele bordado. Esse meu é aquele de 2 milímetros. Tem vários tamanhos, tem 1,5, 2, 3. E só coloca a trava. Já coloquei o focinho também. Agora, eu vou seguir a careira de número 23 e eu vou começar a fazer as diminuições. Então, eu vou fazer 8 pontos baixos, colocar a minha trava. Como a última careira foram 8 pontos baixos e um aumento.
Então, quando nós começamos as diminuições, também nós precisamos começar com esses 8 pontos baixos. 2, 4, 6, 8. 8 pontos baixos e agora uma diminuição. Então, eu vou pegar a carreira da frente, a alcinha da frente, nosso ponto, a próxima alcinha da frente do outro ponto, vou puxar e vou fechar com ponto baixo. Então, agora eu vou fazer 8 pontos baixos e uma diminuição por toda a nossa carreira. E no final, nós vamos ficar com 54 pontos baixos. Finalizei a carreira de número 23, agora a carreira de número 24, nós vamos fazer 7 pontos baixos e uma diminuição. Nós vamos seguir da mesma forma que nós fizemos a carreira anterior. Fazer os 7 pontos baixos. E agora eu vou fazer a diminuição. Vou pegar a alça da frente do primeiro ponto, na alça da frente do segundo, eu puxo os dois e faço um ponto baixo. Então, essa carreira eu vou seguir dessa forma. E no final eu vou ter 48 pontos baixos. Finalizei a 24ª carreira com 48 pontos baixos. Agora vai ser sempre dessa forma, eu só vou falar e depois eu vou deixar a receita escrita no meu blog para não ficar muito longo e repetitivo o vídeo. Então, a carreira de número 24, que foi essa que eu fiz 7 pontos baixos, uma diminuição. Por toda a carreira, eu fiquei com 48 pontos baixos. A carreira de número 25, eu vou fazer 6 pontos baixos, uma diminuição, 6 pontos baixos, uma diminuição por toda a carreira, e no final vou ficar com 42 pontos baixos. A carreira de número 26, eu vou fazer 5 pontos baixos, uma diminuição, e vou obter 36 pontos baixos. A carreira de número 27, eu vou fazer 4 pontos baixos e uma diminuição por toda a carreira, e no final eu vou ter 30 pontos baixos. E a carreira número 28 é a última carreira de diminuição. Eu vou ter 3 pontos baixos, uma diminuição, 3 pontos baixos, uma diminuição, e no final eu vou ficar com 24 pontos baixos. Já cheguei na 28ª carreira e a cabeça do nosso coelho já está finalizada. Agora nós vamos colocar a fibra. Nós vamos começar pela parte de baixo, nas laterais, colocando um pouquinho por vez. E vamos ajustando nessa fibra, para não ficar... Eu gosto de abrir ela e colocar um pouco para cada lado, para não ficar tudo só de um lado, uma parte mais grosseira. Então, eu coloco bastante fibra. E vou moldando essa minha cabeça. Também a gente precisa dar o formato para ela. Aí eu vou puxando um pouquinho para ficar no formato da nossa cabeça. Aqui eu vou pegar, para finalizar, eu tiro o meu marcador, eu faço um ponto baixíssimo no próximo ponto. Eu corto o meu fio. Esse eu posso cortar ele bem rente, que depois eu vou deixar um espaço maior para o corpo. Então, eu vou usar o fio do corpo para prender na cabeça. Então, esse ele pode ser cortado, já fazer o nozinho. Deixo um pouquinho, acabo deixando pro lado de dentro essa sobrinha. Então, o corpo do nosso, a cabeça do nosso coelho já está finalizado. O corpo eu vou fazer da mesma forma que eu fiz a cabeça. Eu vou fazer os 6 pontos baixos, 12 pontos baixos,
E vou seguir com os aumentos, um ponto baixo, um aumento, 2 pontos baixos, um aumento, vou seguir até a 10ª carreira, onde eu vou ter 8 pontos baixos e um aumento, como eu fiz na cabeça. A única diferença é que na cabeça eu fiz da carreira 11 a 22. E no corpo eu vou fazer da 11 a 25. É só essa diferença, a receita é a mesma. As diminuições também, vou começar com 8 pontos baixos, uma diminuição, 7 pontos baixos, uma diminuição, e vou até o final com 3 pontos baixos e uma diminuição, vou ficar com 24 pontos baixos. Então, o corpo ele é igual da cabeça, só muda que eu vou fazer 3 carreiras a mais. Então, da 11 a 25. E antes era da 11 a 22. É só essa a única diferença. Aqui, então, eu vou fazer um ponto baixíssimo e vou deixar essa sobra para depois nós prendermos na cabeça e vamos colocar o enchimento aqui, vai ficar dessa forma. Dando sequência, agora então nós vamos fazer a orelha do nosso coelho. Aqui eu já fiz um anel mágico, já puxei o meu fio, cortei. Agora então eu fiz os 6 pontos baixos, agora eu vou fazer os 6 aumentos. Vou ficar com 12 pontos baixos. Temos o 5º e o 6º aumento. Agora, então, a terceira carreira vai ser um ponto baixo. Vou colocar meu marcador no início da carreira. E um aumento. Um ponto baixo e um aumento por toda a minha carreira. E no final, eu vou ficar com 18 pontos baixos. A quarta carreira vai ser 2 pontos baixos e um aumento. 2 pontos baixos e um aumento por toda a nossa carreira. Um ponto baixo, 2 pontos baixos e agora um aumento. Nós vamos seguir dessa forma e no final nós vamos ficar com 24 pontos baixos. Vamos para a quinta carreira e a última de aumentos. A quinta carreira, então, vai ser 3 pontos baixos. 1, 2, 3 e um aumento. Aqui, 3 pontos baixos e um aumento. Nós vamos seguir repetindo até o final da carreira e nós vamos ficar com 30 pontos baixos. Finalizei a quinta carreira. Agora a sexta carreira até a 25ª carreira. Nós vamos seguir com ponto baixo sobre ponto baixo de base. Portanto, cada carreira vai ter 30 pontos baixos. Eu vou seguir a minha aqui e quando eu chegar na carreira, então, de número 25, eu retorno para mostrar como ela ficou. Cheguei na 25ª carreira, ficou dessa forma. Agora, nós vamos para a 26ª carreira. Eu vou fazer um ponto baixo para iniciarmos a 26ª carreira. Para colocar meu marcador, eu vou fazer um ponto baixo, 2 pontos baixos, 3 pontos baixos e uma diminuição. Eu vou seguir fazendo essa repetição até o final da carreira e eu vou ficar com 24 pontos baixos. A 27ª carreira vai ser 2 pontos baixos e uma diminuição. 2 pontos baixos e uma diminuição por toda a nossa carreira.
e no final nós vamos ficar com 18 pontos baixos. Fiquei então com 18 pontos baixos. E eu vou fazer agora a carreira de número 28, 29 e 30, somente ponto baixo sobre ponto baixo de base. Cada uma delas, então, vai permanecer com 18 pontos baixos. Finalizei, então, a carreira de número 30. Aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo, vou deixar um excesso de fio, cortar e passar por entre a alça que sobrou. Então, aqui agora nós vamos achatar essa nossa orelha. E ao contrário do que eu sempre fazia também em outros vídeos, colegas também artesãos fazem, aqui a gente fecha essa costura, para depois prendermos no coelho. Essa eu vou fazer diferente, essa eu vou dobrar ao meio e vou fechar dessa forma. Então, aqui eu vou pegar, e agora eu vou costurar e eu tenho que pegar as 4 partes, porque ficaram 2 para esse lado e 2 para esse. Então, aqui na hora de eu fazer essa costura, eu tenho que só ver se eu estou pegando todas as 4 partes. Faço uma costura assim leve, não precisa ser tão... E já ficou desta forma. Eu faço a mesma coisa com a outra também. Vamos fazer agora a pata traseira. Então, eu já dei uma adiantada para não ficarmos seguindo muito repetidamente o mesmo passo. Nós vamos começar com o anel mágico, dentro dele 6 pontos baixos, como nós fizemos sempre, todas as vezes. Depois nós vamos fazer 6 aumentos, a segunda carreira, nós vamos ficar com 12 pontos baixos. A terceira carreira, nós vamos fazer um ponto baixo, um aumento, um ponto baixo, um aumento, repetir até o final da carreira e nós vamos ficar com 18 pontos baixos. A quarta carreira, nós vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento por toda a carreira e vamos ficar com 24 pontos baixos. A quinta carreira, nós vamos fazer 3 pontos baixos e um aumento e no final nós vamos ficar com 30 pontos baixos. E a sexta carreira, 4 pontos baixos e um aumento, 4 pontos baixos e um aumento por toda a nossa carreira e no final nós vamos ficar com 36 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer a sétima carreira até a 12ª carreira, somente ponto baixo sobre ponto baixo de base. Então, cada carreira vai permanecer com 36 pontos baixos. Cheguei na carreira de número 12 e ficou dessa forma. Vamos para a carreira de número 13. A carreira de número 13, nós vamos fazer 12 pontos baixos, depois nós vamos fazer uma sequência de 6 diminuições. Eu vou fazer aqui, deixa eu ver quantos que eu fiz, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Agora, nós vamos fazer 6 diminuições, então, eu vou pegar a alça da frente, mais a alça da frente do próximo ponto, vou fazer uma diminuição. Peguei a alça da frente desse, a alça da frente do próximo ponto, laço e faço um ponto baixo. Então, essa é a segunda diminuição. 3, 4, eu seguro ela bem apertada. 5, para não ficar muito aberto, né? Essa diminuição, às vezes, fica um espaço bem aberto. Sexta diminuição, você vai perceber que ela vai encolher esse nosso trabalho. Agora, eu vou seguir fazendo mais 12 pontos baixos.
até o final da nossa carreira. Essa foi a carreira de número 13. No final dessa carreira, nós vamos ficar com 30 pontos baixos. A carreira de número 14, nós vamos fazer 3 pontos baixos e uma diminuição, como nós já estamos acostumados a fazer. Então, foi só essa que a gente modificou um pouco. Aqui nós vamos seguir daquele jeito que nós sempre fizemos as nossas diminuições. Então, eu faço 3 pontos baixos, uma diminuição e vou seguindo, fazendo essa repetição até o final da nossa carreira. E no final, nós vamos ficar com 24 pontos baixos. Vamos para a carreira de número 15, a carreira e última de diminuições. Então, aqui nós vamos fazer um ponto baixo, 2 pontos baixos e uma diminuição. A carreira de número 15 será toda de 2 pontos baixos e uma diminuição, e no final nós vamos ficar com 18 pontos baixos. Finalizei a carreira de número 15, então aqui vocês podem ver, já tem o formato da patinha do nosso coelho. Então, aqui foram feitas aquelas 6 diminuições, então ela vai ficar dessa forma. Aqui vai ficar reto e aqui vai ficar com aquela curvinha. Nós vamos seguir da carreira de número 16 e até a carreira de número 22, agora somente com pontos baixos sobre pontos baixos de base. Então, são 18 pontos baixos, cada uma delas vai ter 18 pontos baixos. Então, vou seguir até a carreira de número 22. Cheguei na carreira de número 22 e ficou dessa forma. Vamos colocar a fibra antes de darmos sequência, depois fica mais difícil da gente acomodar a fibra na parte do pezinho. Então, eu gosto de já colocar agora nesse passo já um pouco de fibra. Então, aqui eu coloco e vou ajeitando do jeito que eu vejo que vou moldando, que tá tudo completo de fibra. Vamos seguir, então, mais umas carreiras da 23 até a carreira de número 30. Vamos seguir fazendo ponto baixo sobre ponto baixo de base. Então, cada carreira vai continuar com 18 pontos baixos. Cheguei à carreira de número 30 e aqui eu já fiz um ponto baixíssimo e arrematei o meu fio. Agora nós vamos colocar mais um pouco de enchimento. Eu não coloco muito, coloco só mais ou menos até nessa parte, porque aqui ainda vai ser a parte que nós vamos costurar no nosso coelho, então não precisa ficar tão cheio. Agora nós vamos colocar o nosso fio na agulha, e aqui sim, então nós vamos fechar ele, a costura reta. A gente tem que observar que na hora de fechar a gente tem que colocar reto, que essa parte fique para o lado de cima, para não acabar colocando ao contrário. Então, aqui a parte reta é embaixo e aqui onde é que tem a curvinha é em cima. Então, eu venho aqui no cantinho e faço um pequeno alinhavo para prendermos as duas partes e saio do outro lado. Eu dou uma leve franzidinha. Aqui eu costumo dar um nozinho para prender esse meu fio. Então, fica dessa forma que ele já está
fechado e facilita na hora da costura. Então, essa perninha está pronta, a gente vai fazer mais uma igual a essa. Vamos fazer a pata dianteira do nosso coelho. Então, eu vou fazer um anel mágico e dentro dele eu vou colocar 6 pontos baixos, como de costume. Vou puxar a minha laçada e já vou começar a segunda carreira. A segunda carreira vai ser 6 aumentos, então eu vou ficar com 12 pontos baixos. Finalizei a segunda carreira com os 6 aumentos, lembrando que aqui a gente sempre faz um nozinho e arremata o fio, para ele não soltar. A terceira carreira vai ser um ponto baixo e um aumento por toda a carreira, e no final ela vai ficar com 18 pontos baixos. A quarta carreira nós vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento, e no final nós vamos ficar com 24 pontos baixos. Finalizei, então, a quarta carreira com 24 pontos baixos. Agora, nós vamos seguir da quinta carreira até a sétima carreira, com ponto baixo sobre ponto baixo de base, e cada uma delas vai ter 24 pontos baixos. Cheguei na sétima carreira, ficou dessa forma. Agora, a oitava carreira, nós vamos fazer um ponto baixo, 2 pontos baixos e uma diminuição. 2 pontos baixos e uma diminuição por toda essa nossa carreira. E no final, nós vamos ficar com 18 pontos baixos. A nona carreira, então, vai ser um ponto baixo e uma diminuição. Um ponto baixo, uma diminuição por toda a nossa carreira. E no final, nós vamos ficar com 12 pontos baixos. Vou fazer mais um ponto baixo, uma diminuição, até finalizar essa nona carreira. Então, ficou dessa forma. Aqui eu já vou aproveitar e colocar um pouquinho de fibra nessa parte. Depois a gente vai seguir somente com ponto baixo. Então, vai ser difícil chegar ali nessa parte. Eu já coloco a fibra nesse passo. Já coloco. Depois a gente vai colocar mais, mas agora é bom já colocar, ficar bem certinho. Então, nós vamos seguir da 10ª carreira até a 18ª carreira com ponto baixo sobre ponto baixo de base. Então, cada uma dessas carreiras, elas vão ter 12 pontos baixos. Cheguei à carreira de número 18 e ficou dessa forma. Eu achei que ficou um pouco curtinha, então vou fazer mais 2 carreiras com ponto baixo sobre ponto baixo. Então, eu vou fazer a 19 e a 20 também com 12 pontos baixos. Cheguei na 20ª carreira e eu vou finalizar com um ponto baixíssimo. Vou deixar uma sobra de fio e vou passar ele nessa alça que ficou. Então, a nossa pata dianteira está finalizada. Aqui eu vou colocar, então, mais um pouco de fibra para encher essa nossa patinha. Você vai colocando e vai moldando quanto que você desejar. Você pode deixar ela mais molinha ou mais cheinha. Então, fica dessa forma. Com todas as partes prontas,
Agora é a hora de começarmos a montar o nosso coelho. Então, já foram feitas todas as costuras na orelha, onde eu dobrei e eu costurei nessa parte. Aqui nas patas, foi fechado aqui e aqui também. Então, nós temos todas as partes, a cabeça e o corpo. Primeiro eu vou alfinetar todas as partes para ver se fica como que eu gostaria, que daí a gente já vê certo mais ou menos como vai ficar o nosso coelho. Você já tem uma ideia se fica bom, se não vai ficar torto. Então agora é importante nós alfinetarmos todas as partes. A primeira coisa eu vou alfinetar vai ser a cabeça. E nós já vamos costurar. A cabeça, a primeira parte, que eu costuro, porque daí depois as outras vai ser mais fácil para nós ir alfinetando. Então aqui eu uso essa agulha, você pode usar esta também. Eu uso essa, que ela é mais longa, é de boneca, porque ela é mais fácil para mim colocar. Essa também dá, mas às vezes a gente tem que forçar mais. Então, como eu costuro bastante, às vezes eu faço vários e deixo todos para costurar, acaba machucando o dedo. Então, essa daqui você faz menos força e também você consegue passar do outro lado. Então, aqui eu pego de cima e puxo. E depois eu venho na alça de baixo e na alça de cima. Às vezes eu até pego um pouco mais, às vezes eu até passo. Se aqui o último ponto ele ficar com a argola muito aberta, às vezes eu pego até o de baixo. Para ficar, ou esse daqui também, eu pego esses dois. E se eu vejo que ficou esse buraco muito, vai ficar muito espaço, eu venho e pego um de cima também. E puxo bem firme. E vou fazendo dessa forma. Às vezes, ó, pego um de baixo, um de cima. E vou costurando e vou puxando bem firme toda a minha costura. Porque como esse foi o último, às vezes ele fica um pouco aberto. Então eu pego um até mais para baixo, um pouquinho mais para cima. Ó, esse aqui são as duas alças da última careira, então eu pego as duas e mais uma de cima também e ficar bem fechado. Que as últimas são aquelas que a gente faz as diminuições, então às vezes as alcinhas elas ficam um pouco mais grandes. E vou costurando toda a minha cabeça no corpo. Que depois que a cabeça estiver presa no corpo, vai ser mais fácil para nós colocarmos todas as outras partes. E ver se está reto, tudo certinho. Então, a primeira costura que eu faço é a cabeça com o corpo, quando eles são trabalhados separados. Às vezes é feito a cabeça e o corpo junto, então aí não tem costura. Fui fazendo toda a costura e aqui ainda falta uma partezinha. Antes de finalizar essa costura, eu ainda coloco mais um pouco de fibra nesse passo, porque às vezes a gente não consegue, a gente coloca fibra, mas sempre fica esse espaço, né, esse vão no finalzinho aqui que a gente não coloca o suficiente. Então, quando que eu vou fazer a costura, eu ainda encaixo um pouquinho de fibra e vou vendo aqui, mais na parte da cabeça, que é onde você acaba colocando, mas não tanto. Então, eu sempre, antes de finalizar a costura, eu encaixo mais um pouquinho de fibra, que é onde ela vai dar mais sustentação à cabeça. Que essa parte, às vezes, ela fica com
a gente vai colocando fibra até aqui, não enche tanto. Então aqui o pescoço às vezes ele fica meio mole. Então é falta de fibra. Às vezes as pessoas perguntam: "Ah, meu pescoço cai, não tá bem preso". Nos meus amigurumis, fazendo eles, eu percebi que eles ficavam moles, com a cabeça caindo. Ó, coloco mais um pouco também aqui. Eu vou vendo, né? Porque na hora que você só faz aquela parte, você não consegue ver que parece que tá bastante fibra, mas depois ele não consegue sustentar o corpo. Então, antes de finalizar a costura, que eu comecei a ver que ele fica molinho, começa a cair. Então, para mim, o que resolveu foi colocar a fibra, mais um pouco de fibra no final, que daí ele dá sustentação à cabeça e não fica caindo. Fica bem cheinho. Então, aqui eu vou agora terminar de costurar a cabeça e vocês vão perceber que ela vai ficar bem, bem mais certinha, ó, vai ficar bem durinha, não vai cair. Então é essa falta de fibra mesmo. Já fiz vários testes, até eu fazia mais careiras, achava que não dava certo, que ficava essa cabeça mole. E aí eu vi que quando que eu ia costurar, ficava, é que assim você via que ficava faltando. Foi então que eu comecei a colocar mais fibra e foi o que deu super certo. Eu quero repassar essa dica porque é bastante importante. Aqui também eu vou passando mais umas. Eu finalizei toda a costura e você vê se ficou assim muito espaço, né? Muito buraco grande. Então eu passo mais um. Às vezes fica. Aí eu vou passando assim, um alinhavo de frente, de cima para baixo, só para fechar esses espacinhos, que também acontece. Acontece às vezes que fica uns buracos, ó, bem grandões. Então eu só venho aqui e coloco, ó, venho de um lado e depois só dar uma puxada aqui e volto de novo, só para fechar esses mais grandes. Depois eu pego, introduzo a minha agulha e como ela é bem longa, é bom porque eu vou jogar ela lá embaixo, um espaço atrás e vou puxar esse meu fio, vou puxar bem aqui e vou deixar esse fio aqui à espera. E depois eu vou juntar com outro fio de alguma parte que eu vou costurar e aqui eu vou fazer o nozinho e jogar para dentro e não vai dar para se ver esse acabamento. Agora sim, então eu vou começar a colocar as partes. Então eu começo colocando as pernas. Eu coloco ela um pouquinho atravessada. Deixa eu ver. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, na oitava careira. E eu deixo ela mais transversal. Não deixo dessa forma. Eu deixo assim. E coloco a outra também, mais ou menos, ó, um dedo entre uma e outra. E que fique no centro do focinho. Então, venho e coloco o outro alfinete. Aí sim eu venho aqui e vejo se ele vai ficar de pé. Enxerguei um pouquinho aqui. Depois eu coloco o bracinho, a pata dianteira, né, que é a da frente. Também eu coloco ele meio transversal. Mais ou menos assim, ó, eu coloco uns 3 dedos atrás da cabeça, ó, numa linha e alfinete.
Pego a outra também e alfineto. Mas daí agora eu só estou alfinetando para ver se fica tudo de acordo como que eu gostaria. Então ficou dessa forma. E eu coloco também as orelhas. Vou erguer mais um pouquinho. A orelha, então, tem muitas pessoas que costuram ela aberta aqui, só faz um franzido e colocam reto dessa forma. A minha vai ser diferente, ela está dobrada e eu vou prender ela dobrada. Ela vai ficar caída dobrada. Ela não vai ficar de pé, ela vai ficar caidinha. Então eu venho mais ou menos um, dois na terceira carreira do centro e coloco os alfinetes aqui para segurar bem. Vamos ver se vai ficar, que ela está um pouco pesadinha. E coloco a outra também, mais ou menos na mesma direção. Prendo com alfinetes. Aí sim, todas as partes prontas, eu olho, ver se está tudo bom, se é esse o lugar que eu quero mesmo, se ele fica sentadinho. Por isso que aqui também a gente não coloca tanta fibra aqui de cima, a gente enche ela aqui assim, e aqui a gente deixa mais um pouquinho a fibra, que daí ajuda a ela sentar também. Então ela fica sentadinha, está tudo bem retinho. Então vai ser dessa forma que eu vou costurar as minhas partes. Essa parte é bem importante porque você já tem uma noção de como vai ficar. Senão você vai colocando e vai costurando, aí vai ficar tudo torto. Então aqui eu vou tirar esse alfinete, eu vou prender ele aqui e vou começar a costura. Eu pego um fio, né, eu introduzo a agulha entre a trama e pego aqui na nossa patinha e puxo bem firme. Então eu venho mais pro lado, pego a trama de baixo, mais a trama de cima e vou costurando toda essa nossa patinha, sempre pegando o fio de baixo e o de cima e pegando os dois de cima, né? Porque aqui a gente já fez o alinhavo, mas a gente tem que pegar a carreira de baixo e a carreira de cima. Se você pegar só a de cima, na hora que a patinha vai virar, vai ficar sobrando toda uma beiradinha aqui que vai parecer que não está costurada. Então, eu tenho que pegar as duas carreiras, onde eu uni, então eu tenho a de baixo e a de cima. Tenho que costurar essas duas partes. Puxo bem, aqui eu pego uma de baixo e essa de baixo, mais esta de cima. E vou costurando toda a perninha da nossa coelhinha. Só vou querer finalizar aqui, eu pego bem no cantinho também, ficar bem preso. Eu venho aqui de pé, eu olho se está tudo bem firme, bem preso. E aí sim, eu vou colocar esse fio para dentro e eu vou sair lá atrás, junto com esse que sobrou, ou deixar um outro, espera. Então, aqui como eu já tenho um, eu puxo bem. Eu já venho ao encontro desse, que era o do pescoço. Eu faço um nó bem apertadinho. Prendo bem, aqui eu corto uma das pontas, mais curtinha. A outra, então, eu recoloco na agulha novamente. E eu vou passar esse fio, vou sair do outro lado. Vou puxar até entrar esse fio. Aqui eu deixo bem esticadinho e corto com cuidado. Deixo um pouquinho, ó, corto e ele vai entrar, ó. Ele entra, já fica escondido ali na trama e vai ficar um acabamento perfeito. Então, agora eu vou costurar todas as outras partes da mesma forma.
Finalizei todas as costuras. Então, o meu coelho já estaria aqui finalizado. Mas eu vou querer colocar mais uns detalhes para deixar ele diferenciado. Então, aqui eu peguei um fio, eu tinha um Anne em casa. Você pode fazer também com amigurumi ou com o maxi moliné, que ele é bem fininho e fica bem legal. Eu, como não só tinha o Anne, então vou fazer com o Anne. Eu vou introduzir na parte de trás e vou sair aqui no olho, bem na lateral do olho. Como ele não está preso ainda, fica mais fácil. E vou puxar e deixar uma sobra do nosso fio aqui do outro lado. Vou segurar aqui essa sobra e vou fazer os cílios da coelha. Então, eu vou vir, vou pular uns 2 pontos, né? Pulo um no segundo e já volto aqui no olho novamente e vou fazer os cílios da nossa coelhinha. Que é um detalhe, mas deixa ela mais charmosinha. Então, aqui eu vou fazer. Eu posso colocar bem rente o olho aqui. Depois eu vou colar ainda esse olho. Então, aqui eu vou fazer mais um. Vou vir aqui na parte de dentro novamente. E vou fazer a última. E já vou vir para esse lado, para o outro olho. Vou sair lá no outro olho. Aqui. Vou puxar com cuidado, para não esticar muito. E vou fazer desse lado os cílios também. Então, aqui, eu coloco bem rente. Coloquei até mais pra cá. Esse meu olhinho. Depois, então, eu vou pegar... Acho que acabei colocando muito longe. Vou desmanchar aqui um pouquinho. Depois eu vou pegar uma cola quente e vou passar um pinguinho de cola com cuidado para não quebrar, né, esse meu olho, porque essa aqui é uma casquinha bem fininha. E eu vou colocar ele dentro para prender ele bem, porque aqui ele já tem a trava, então ele não vai soltar. Mas, senão ele vai ficar meio soltinho e é perigoso também de bater, né, uma criança bater e lascar. Então eu dou um pinguinho de cola quente para ficar um acabamento melhor nesse meu olho. E aí ele não vai soltar de jeito nenhum. Então aqui eu finalizo e já vou coloco o fio aqui de trás, como eu fiz com os outros acabamentos, puxo. Não puxo demais para não ajeito aqui, não puxo assim muito para não deixar ele muito. E aqui eu faço um nozinho. E depois eu coloco já aqui dentro, puxo do outro lado, tirar esse excesso, puxo aqui e corto o excesso, ele já vai ficar o acabamento. Aqui eu acabei colocando meu fio porque eu acabei esquecendo que eu vou fazer também a sobrancelha. Se você tiver dificuldade também nos cílios, você pode fazer marcações, contar, né? Faz o primeiro, os pontos entre um e outro e deixar alfinetes, né? E marcando e nos dois lados para ficar bem parecido um do outro. Aqui também, então, você pode demarcar com o alfinete para ver aonde você vai colocar. Deixar mais retinho. Então, aqui eu fiz dessa forma.
Tem essa parte também, tem o focinho, então se você desejar bordar o focinho, eu tenho a videoaula de um outro coelhinho, e lá o olhinho e o focinho ele é todo bordado, então você pode assistir ali que eu mostro todo o passo a passo do focinho. Aqui, como eu coloquei esse com trava, eu vou fazer o risquinho para não ficar só esse focinho aí meio perdidinho. Então, aqui eu vou colocar o fio, tentar sair bem rente. Vamos ver se eu vou tentar pegar o mais próximo possível. Bem no meio aqui de um ponto. Deixa eu ver aqui se eu deixei uma sobra. Para sair bem próximo, né, do focinho. E eu vou descer umas 3 careiras reto e vou sair do lado. Vou fazer essa partezinha, não deixar ele assim. Então, aqui eu pulei 1, 2, 3 no quarto ponto, e aqui eu vou pular também. Então, eu vou 1, 2, 3, 4. Vamos ver se não vai ficar muito longe. Só para fazermos a... E volto. Vou botar aqui do lado, só para a gente ver. Vou fazer uma boquinha da nossa coelhinha, para não deixar ela só com aquele focinho assim solto. Então, agora aqui eu vou fazer o nozinho, vou juntar todas essas sobras e vou jogar para o lado de dentro, escondendo todos os fios. Nossa coelhinha está finalizada, então você pode deixar assim, você pode colocar um laço, deixa eu medir ela, só para ver o tamanho que ela ficou. Então, vamos ver. Aqui eu coloco ela bem rente. Até o final ela ficou com 33 centímetros. O tamanho dela ficou um tamanho bem bom, também para presentear. Mais um detalhe, que eu adoro detalhes aqui, você pode pegar essa maquiagem, um pincel. Esse que eu tinha aqui em casa é um pouco grande, mas peguei do meu filho. E você pode colocar assim, pintar dentro da orelha. Você pode fazer aquela parte rosada dentro da orelha da coelha. Você coloca, espalha bem os lados, vai ficar aquela parte rosadinha dentro da orelha da sua coelha. Eu acabei colocando um pouquinho, essa aqui ficou melhor, a outra eu coloquei demais, eu vou espalhar depois, espalhar bem aqui, para não soltar do outro lado. E vou deixar a orelha rosadinha. Então, aqui, depois eu venho, espalho ela bem, começo bem aqui no cantinho, que essa parte é onde sai, né, da orelha. Então, a gente começa bem aqui do cantinho. E quando você olha, ele tem que sair daqui da parte de dentro. Com um tom bem clarinho, então, não muito, um pincel menor, esse meu é muito grande. Eu faço um pouquinho nas bochechas também. Bem pouquinho. Só para dar um destaque nas bochechas, deixar ela toda estilosa. Os detalhes fazem toda a diferença nas nossas artes. O acabamento, né, muda completamente o nosso trabalho. Nossa coelha está finalizada. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Ela foi feita com muito carinho para vocês. Eu peço para que vocês se inscrevam em meu canal, ativem o sininho, assim vocês receberão todas as novidades.
Compartilhem para que mais pessoas possam fazer e vender ou mesmo presentear nesta Páscoa. Beijos e até a próxima arte!